Quem são os nossos verdadeiros inimigos? Como enfrentar uma batalha espiritual? Quais armas podemos utilizar quando o inimigo de nossas almas é Satanás? Nas leituras de hoje, veremos o apóstolo Paulo nos ensinando a tomar toda a armadura de Deus. Olá, meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica. Hoje leremos Efésios capítulos 4 a 6, a segunda parte da epístola. A partir do capítulo 4, nós temos aplicações mais práticas de toda a doutrina que ele vinha desenvolvendo. E ele começa dizendo, rogo-vos, pois, ou seja, diante das grandes bênçãos que Deus nos deu, diante de tão grande salvação que ele nos confiou, nós devemos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. E ele diz, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, os cidadãos dos céus devem viver como filhos do céu e não como filhos desse mundo caído. Devemos ter o pensamento do alto e não aqui de baixo. E para que sejamos forjados assim a viver como cidadãos dos céus, Deus concede pessoas com dons especiais na área do ensino, para que sejamos aperfeiçoados, edificados, até chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo, diante de um grande parágrafo, ele diz que nós devemos nos despir do velho homem, renovar o nosso entendimento e nos revestir do novo homem. É nesse sentido que aquela famosa passagem aparece. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, coisas do velho homem, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, se revista do novo homem. E encher-se do Espírito, aos Colossenses ele vai dizer, enchei-vos da palavra, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma vida plena de Deus. E ele desenvolve isso nos capítulos 4 e 5. Quando chega no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo finaliza a epístola aos Efésios dizendo que eles deveriam se fortificar. E esse fortalecimento espiritual deveria ser com a armadura de Deus. Olha o que ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o apóstolo Paulo, preocupado com a sua igreja, ele diz, vocês precisam da armadura de Deus para enfrentar o grande inimigo de Deus, que é Satanás. E ele declara, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tem dias que parece que o diabo e seus anjos concentram toda a sua força para tentar nos destruir. Esse é o dia mau, o dia que parece que tudo vai dando errado na nossa vida e a gente fica sem saber por quê. Nestas horas, você precisa resistir e só tem como resistir e permanecer inabalável se você estiver com toda a armadura de Deus. Então, utilizando essa figura, do mesmo jeito que um soldado romano tinha toda aquela sua armadura, Paulo agora descreve, o crente tem que estar com essas armaduras. O crente precisa ter esse tipo de comportamento, esse tipo de ação. E ele fazendo essa analogia de um soldado para um crente verdadeiro, então ele diz, do mesmo jeito que ele tinha um cinturão para lhe dar firmeza, vocês precisam ter o cinturão da verdade. Do mesmo jeito que ele tinha uma couraça que protegia o seu peito, vocês precisam ter a couraça da justiça. Do mesmo jeito que ele tinha sandálias para proteger os pés nas suas caminhadas, vocês precisam calçar os pés com a preparação do Evangelho. Do mesmo jeito que o soldado tinha um escudo, vocês têm que se defender com a fé. Do mesmo jeito que o soldado tinha um capacete, vocês também vão ter uma proteção numa área muito sensível da vida de vocês. E ele diz, como um soldado também tem uma espada, vocês também terão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usando essa linguagem, essa analogia, o apóstolo Paulo então nos mostra que uma vida forjada com o caráter de Cristo, uma vida de alguém que vive firmado na verdade,
uma vida justa, uma pessoa que tem a sua mente preparada com as verdades do Evangelho. Essa pessoa vai conseguir resistir pela fé os dardos inflamados do maligno. Satanás e seus anjos não estão de brincadeira, eles vão procurar destruir a vida de todos. Ele tentou o próprio Senhor Jesus, não tentará nós também? E a única maneira da gente conseguir resistir e permanecer inabalável é nos revestindo dessa armadura espiritual. Uma vida firmada em Cristo, de acordo com os princípios de sua palavra, é fundamental para nós. A nossa luta não é contra carne e sangue. Tem algo por trás dessas pessoas que nos intentam mal, de tantas situações adversas que querem nos destruir. Satanás, sutilmente, está tentando destruir a vida do seu povo. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Cristo promete estar conosco sempre. Ele é quem nos protege. Nossa vida está em suas mãos. Revista-se, pois, da armadura de Deus e vivendo na total dependência de Cristo, certamente você poderá ficar firme e inabalável quando o dia mau chegar. Que Deus abençoe sua vida e que você esteja preparado, sempre vestido da armadura de Deus. Que o Senhor te abençoe.